Então, pessoal, vamos agora resolver algumas questões de DLPA e de DMPL rapidamente para a gente ver como é que isso aparece em prova. Vamos lá! Questões comentadas. Primeira questão, a questão da Sabesp 2018, que diz o seguinte: em 31 de 12 de 2016, a Companhia das Flores apresentava os seguintes saldos para as contas componentes do seu PL. Capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria. Durante o ano de 2017, ocorreram os seguintes fatos relacionados com a empresa. Apurou lucro líquido de 180, recebeu doação de um terreno no valor de 60, com restrições a serem cumpridas, distribuiu dividendos no valor de 45, constituiu reserva de incentivos fiscais no valor de 30 mil, vendeu todas as ações em tesouraria por 120 mil reais. Após o registro dessas transações, o PL da companhia Flores era em reais. Vamos lá? E agora? Então aqui é só a gente saber o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram e somar ou diminuir, ver o que é o caso aí. Vamos lá. Só arrumar aqui. Detalhe que eu não resolvi essas questões antes. Tomara que eu não erre. Apurou o lucro de 180 mil reais. Então, quando você apura um lucro de 180 mil reais, o que está acontecendo com o seu PL, galera? O que está acontecendo com o seu patrimônio líquido? Quando você apurou um lucro de 180, esse lucro líquido, ele foi apurado no exercício e ele vai passar para que conta? Ele vai para a conta lucros acumulados. Isso significa que o seu PL está aumentando 180 mil, beleza? Recebeu em doação um terreno no valor de 60 mil, com restrições a serem cumpridas pela empresa. Olha só, isso aqui é muito bom, isso aqui é um ponto muito bom, e aí nós já vamos entrar no CPC 07, subvenção. O que é uma subvenção governamental? Uma subvenção é um valor que você recebe do governo. Antigamente, essa questão ela foi uma questão muito inteligente, porque antes das modificações contábeis, antes da Lei 11.638/2007, quando você recebia uma subvenção governamental, essa subvenção ela era registrada como uma reserva de capital e ela ia diretamente para o patrimônio líquido. Então, antes das modificações contábeis, as subvenções governamentais elas eram registradas diretamente no patrimônio líquido. Agora, com a vigência da Lei 11.638, que alterou a Lei 6.404 e com o CPC 07, subvenção governamental, o que acontece? Quando você recebe uma subvenção como um terreno, você tem que analisar, bom, eu tenho que cumprir uma condição? A questão falou o seguinte, olha lá, a questão falou, recebeu em doação um terreno no valor de 60 mil reais com restrições a serem cumpridas pela empresa. Então a empresa ela tem que cumprir alguma coisa aí nesse caso? Tem. Como ela tem que cumprir, ela não pode reconhecer isso como receita, tá? Porque hoje em dia a regra para a subvenção governamental é a seguinte: você recebeu essa subvenção governamental, ela vai ser reconhecida como uma receita no resultado do exercício. A subvenção governamental, hoje, ela é uma receita que vai para o resultado do exercício. Só que vejam, funciona, eu sei que eu estou falando um pouco rápido, é porque essa aula não é de subvenção, esse assunto é um pouco longo. Então vou explicar para vocês resumidamente como é que funciona hoje e se cair na sua prova, você vai acertar. Hoje, se você receber um terreno do governo, receber aqui um terreno do governo, só que o governo não vai dar nada de graça, né? Em tese. A não ser que você seja muito próximo aí, o amiguinho deles. Então, você recebeu lá um terreno do governo, só que existe uma condição. O governo chega e fala o seguinte, olha só, empresa, eu estou te dando esse terreno, toma,
Só que para eu dar esse terreno para você, você vai ter que construir uma fábrica. Quando você construir essa fábrica e gerar empregos, tantos empregos, ou construir uma fábrica tal tamanho, não sei o que, aí o terreno é seu. Então, o que acontece? Inicialmente, anotem, inicialmente, quando você recebeu esse terreno, você tem uma obrigação. Você vai pegar esse terreno, vai registrar no seu ativo imobilizado, mas como contrapartida, você vai lançar uma conta do passivo. Você lançará uma conta do passivo, que é uma conta chamada doações e subvenções governamentais. Por que no passivo? Porque enquanto você não construir essa fábrica, esse terreno, ele não será seu, beleza? Então o primeiro passo é isso. Ok, então fui lá e construí a fábrica, gerei todos os empregos necessários. Ótimo, ganhei o terreno. Só que quando eu ganhei esse terreno, o CPC 07, subvenção, chega e fala, olha só, agora que você cumpriu as condições, você não pode jogar isso aí diretamente como receita. Você vai ter que apropriar isso de acordo com o regime de competência ao longo do tempo. Então, o que você vai fazer? Anotem, o passo 2 é você tirar isso do passivo, isso cai em concursos fiscais, cai em exames, cai em tudo. Você vai tirar isso do seu passivo e vai transferir para receitas diferidas. Receitas diferidas, que é uma conta que fica sempre no passivo não circulante. Receita diferida fica sempre no passivo circulante. O que são as receitas diferidas? Receitas diferidas são aqueles valores que você já recebeu, mas que não podem ir ainda para o resultado do exercício porque não transcorreu o regime de competência, porque não ocorreu ainda o período de competência. Então ela vai ficar ali nas receitas diferidas e vai sendo jogada para o resultado do exercício sistematicamente, de acordo com o regime de competência. Ok? Beleza. Então, tudo isso que eu falei foi para chegar ao ponto que recebeu uma doação, um terreno no valor de 60 mil, com restrições a serem cumpridas, isso aqui não altera o PL. Beleza? Próximo. Distribuiu dividendos no valor de 45 mil reais. Distribuiu dividendos no valor de 45 mil reais. Como que isso afeta o PL, se é que isso afeta o PL, pessoal? Olha só, distribuiu dividendos no valor de 45 mil reais, você vai diminuir a conta lucros acumulados e vai aumentar a conta dividendos a pagar. Tá? Então, quando você distribui dividendos no valor de 45 mil reais, o que vai acontecer com o seu PL? Diminui. Diminui o seu PL em 45 mil reais, não é mesmo? Então, esse lançamento no número 3, ele diminui o seu PL em 45 mil. Tranquilo? Beleza. Constituiu reserva de incentivos fiscais no valor de 30 mil reais. Reserva de incentivos fiscais, o que acontece? Você tem aqui a conta lucros acumulados e você tem uma reserva de incentivos fiscais. Você vai diminuir a conta lucros acumulados e vai aumentar a conta reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva de lucro. Para que serve a reserva de incentivos fiscais? A reserva de incentivo fiscal é justamente aquele valor que você recebeu de subvenção governamental, você pode jogar esse valor aí na conta reserva de incentivos fiscais. Desse modo, você não vai ter tributação
pelo imposto de renda. Então, a reserva de incentivos fiscais vai facilitar aí a sua vida no quesito tributação, tá bom? Então, constituiu reserva de incentivos fiscais no valor de R$30.000, isso vai alterar o seu patrimônio líquido ou não? Não. Por quê? Porque isso é um fato permutativo entre contas do PL. Não altera o total do seu PL. É permutativo. Vendeu todas as ações em tesouraria por R$120.000. Vendeu todas as ações em tesouraria por R$120.000. Então, o que vai acontecer? Ora, quando você vendeu ação em tesouraria, você vai diminuir a sua cotação em tesouraria e vai entrar dinheiro no caixa. Lembrando que ações em tesouraria são ações que a empresa compra dela mesma. Então, quando ela vende, isso aí vai aumentar o seu PL em 120.000. Todo mundo compreendeu isso aqui? Beleza. Agora, o que a questão está pedindo? Está falando, após o registro dessas transações, o PL da Cia Flores em reais. Vamos lá. Como que eu vou fazer então isso aqui? Simples. Eu vou pegar aqui, vou somar 500, que é o saldo inicial, isso aqui, mais 50, mais 300, menos 100. Isso aqui dá quanto? 850 menos 100, 750. Depois, o que nós faremos? Vamos registrar aqui. Apurou o lucro líquido, aumentou o PL em 180. O 2 não altera o PL. O 3 diminui o PL em 45. O 4 não altera o PL. E o 5 aumenta o PL em 120. Então, 180 com 120, 300. Com 750, 1.050, menos 45, 1.005.000. Esse é o saldo final do seu patrimônio líquido, portanto, gabarito letra D. Entenderam, pessoal? Tem alguém aqui que está aqui agora no meu pé, que está querendo dar oi pra galera? Cadê? Vem cá, cara. Vem aqui. Aqui quem tá na área, quem acabou de chegar. Tava dormindo, ó. Tá de roupa hoje aqui, ó. Tá frio. Dá oi aí pra galera, Pitocão. Tem mais de 950 te vendo aí, rapaz. Fala aí, meu povo. Esse é o famoso contador. Vamos lá. Deixa o papai trabalhar agora. Fica quietinho aí. Beleza? Então, gabarito letra D de dado. Não entendi por que menos 100.000 das ações de tesouraria. Ação de tesouraria é menos 120. Por quê? Olha só. Você tem aqui, imagine. Você tem aqui um PL. Quem perguntou que está na dúvida da ação de tesouraria? Imagine que você tem aqui um PL de 1.000 e tem ações em tesouraria de 100. O seu PL é 900. Quando você vende essas ações em tesouraria, essas suas ações em tesouraria vai acontecer o seguinte. Ação em tesouraria é uma conta retificadora do PL. Então ela está aqui. Ações em tesouraria no valor de 100. E quando você vendeu, o que vai acontecer? Você vai lançar aqui caixa, 100 aumentando, e ações de tesouraria,
100. Então, como ele vendeu, o que vai acontecer? A sua conta ações de tesouraria, ela vai morrer. Se ela morreu, o seu PL, que era de 900, ele vai passar para quantos? Ele vai passar para 1.000. Por isso que aumenta, tá bom? Ele vendeu, ele tinha 100, mas ele vendeu por 120. Significa que ele vendeu com lucro. Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão também é uma questão da Sabesp 2018, que diz o seguinte: o Estatuto Social da Companhia Societária determina as seguintes destinações obrigatórias do lucro apurado em cada período. Reserva estatutária, 10% do lucro líquido. Dividendo mínimo obrigatório, 30% do lucro líquido. A reserva legal é constituída de acordo com a Lei 6.404, sendo que o limite estabelecido na lei não foi atingido. No ano de 2017, a companhia societária apurou o lucro líquido no valor de 150 e, de acordo com o orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral da empresa, esta precisaria reter 100 mil do lucro para realizar os investimentos planejados. E o valor distribuído como dividendo mínimo obrigatório foram, respectivamente... Ih, tá faltando alguma informação aqui. Tá faltando alguma coisa. Espera aí. Tem que arrumar esse slide. Faltou aqui um detalhe. A questão quer saber, com base nessas informações, o valor da reserva para expansão e o dividendo mínimo obrigatório foram, respectivamente, em reais D. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, Gabriel? A questão falou o seguinte: o Estatuto Social determina as seguintes destinações. Dividendo mínimo obrigatório, 30% do lucro líquido. Então, pessoal, eu preciso ajustar a base de cálculo nessa situação? Sim ou não? Me respondam. Não. Porque o que nós falamos na nossa aula de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? O estatuto, ele é soberano. O estatuto ele é soberano. Ele pode fixar o quanto ele quiser. E eu pergunto a você, eu gostaria que todos respondessem. Nesse caso, ele fixou? Sim, ele fixou em 30% do lucro líquido. Então, quando o estatuto chega e fala, olha, o seu dividendo é tanto do lucro líquido, nesse caso você não precisa ajustar nada. Você simplesmente vai pegar e vai seguir o que manda o estatuto. Você só ajusta quando o estatuto ele é omisso. A galera aí tá afiada. Então, o que vai acontecer? O dividendo obrigatório ele vai ser 150 mil vezes 30%. 15 vezes 3, 45 mil. Então, esse aqui é o dividendo mínimo obrigatório. Beleza. E aí, o que a questão falou ainda? No ano de 2017, ela apurou o lucro líquido no valor de 150 e, de acordo com o orçamento de capital, essa precisaria reter 100 mil do lucro para realizar os investimentos planejados. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa denunciada aqui.
Não, só isso. Então, beleza. 45 mil é o dividendo obrigatório. Você já eliminaria a letra A e a letra D. Sua chance de acertar já aumentaria aí gradativamente. Só que o que acontece então? O estatuto, ele determina algumas destinações que são obrigatórias. Então vejam que essas destinações aqui, a gente tem que estar atento a cada detalhe. Ele fala que algumas destinações, elas são obrigatórias. Então, antes de achar a reserva para expansão, ela é um sinônimo para que reserva? Alguém sabe como ela pode ser também conhecida? A reserva de expansão, ela é uma reserva de lucros. Também conhecida como reserva para investimento ou reserva orçamentária. Beleza? Só que aí você não vai poder chegar e simplesmente jogar os 100 mil para a reserva de investimento, reserva orçamentária ou reserva de expansão. Por que, meu povo e minha pova? Porque você tem algumas destinações que são obrigatórias. Então, a questão chega e fala, olha, dos 150, você vai ter que jogar 10% para a reserva estatutária. Ou seja, 150 mil vezes 10%, 15K. E você vai precisar também constituir a reserva legal. A reserva legal, ela é 5% do lucro líquido do exercício. Ou seja, 5% de 150 mil, 7.500. Então, o que sobrar é o que vai para reserva de expansão, reserva de investimento ou reserva orçamentária. Vamos lá? Então você vai pegar os 150, que foi o lucro do exercício, vai tirar o RL, RL é o apelido do meu amigo, Rodrigo Lima, vai tirar o RL, 7.500, vai tirar a reserva estatutária, 15, e vai tirar os dividendos, 45. Feito isso, vai sobrar 45 com 15, 60, com 7, 500, 82.500. Tem gabarito? Temos gabarito. Gabarito, portanto, letra C de casa. Conseguiram entender, pessoal? Vejam que essas destinações, elas foram obrigatórias. Por isso, só vai poder destinar 82.500 para a reserva de expansão, que é o que sobrou. Vejam que, de acordo com o orçamento, com esse orçamento aprovado, ela precisa reter 100 mil. Só que não falou que esses 100 mil precisam ser em um único exercício. Isso aí vai ser ao longo de vários exercícios, tá bom, pessoal? Só uma pausa rápida para tomar uma água e já voltamos. Vou deixar vocês fazendo o próximo exercício. Quem acertar primeiro ganha um chopp. Ai, ai. Tomar uma aguinha aqui, um segundo.
Vamos lá. Próxima questão, então. FEPES é auditor do ISS Criciúma 2017, né? Concurso com pouquíssimas vagas e uma concorrência bem grande aí em 2017. Nos poucos concursos da área fiscal de 2017. De acordo com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76 e suas alterações vigentes, é correto afirmar sobre a DLPA. A referida lei não abrange a DLPA, deve apresentar a depreciação em excesso, deve apresentar as receitas e despesas não correntes, deve apresentar as variações em provisões para devedores duvidosos, deve apresentar o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Gabarito, portanto, é a letra E, né? Deve apresentar a DLPA. Ela tem que ter o saldo do início do período, que nós já sabemos, né, que só vai existir se for prejuízo acumulado. Ajuste de exercício anterior, que é, por exemplo, teve um erro lá no exercício passado, um erro material que pode influenciar as decisões tomadas pelos usuários. Então você vai corrigir isso contra lucros ou prejuízos acumulados, né? Não vai jogar para o resultado do exercício, porque isso afetaria o resultado do exercício com uma conta que não é daquele exercício. Então, o ajuste de exercício anterior, ele é um ajuste de uma coisa que aconteceu lá no passado, só que você vai ajustar agora diretamente no lucro ou prejuízo acumulado, beleza? E a correção monetária do saldo inicial, que são a literalidade, né, do artigo 186 da Lei 6.404. Letra E. Vamos ver as outras questões. A referida lei não abrange a DLPA? Tá errado, abrange. Deve apresentar a depreciação em excesso? O Júlio que está nos assistindo gostaria de saber como assim a depreciação em excesso. Se ele souber, pode explicar. Seja muito bem-vindo, meu amigo Júlio. Deve apresentar as receitas e despesas não recorrentes? Não. Deve apresentar as variações em provisões para devedores duvidosos? Também não. Gabarito, portanto, letra E. Próxima. De acordo com a Lei 6.404 e suas alterações, é correto afirmar sobre a DLPA. A referida lei não abrange... a mesma questão? Caramba, a mesma questão, repetiu. Agora que eu vi. Então ficou mais fácil, gabarito, letra E. CESP, Secretaria de Educação do DF 2017. O total de dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E agora, hein, galera? O total dos dividendos reconhecidos como distribuição aos acionistas durante dado exercício pode ser evidenciado na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E agora? Deixo 1 segundo para vocês responderem. Alguém já sabe? O Júlio tá falando aí, né? E aí, o que arriscam? Deixa eu checar qual foi o gabarito do CESP aqui, porque CESP é cheio de coisa, né? Bom, o gabarito do CESP foi correto.
Tive que dar uma rápida googlada aqui. Agora, por quê? Né? Bom, na verdade, no meu conceito, deveria, né? Na verdade, no meu conceito, deveria. Porque o item 107, vejam, a questão fala com referência à elaboração de demonstrações contábeis, julgue o item seguinte à luz da legislação societária, dos princípios de contabilidade e dos pronunciamentos contábeis do CPC. Por que ao meu ver, deveria e não pode? CESP é complicado, né, galera? CESP é complicado. Por quê? Vamos fazer uma interpretação aqui da nossa legislação. Eu gostaria que vocês acompanhassem e vamos ver o que o mestre Júlio, que está aí, ele fala. Olha, o artigo 186 da Lei 6.404, eu tô falando, eu elaborei a aula e eu não resolvi as questões. Cara, não deu tempo, tá uma loucura. O artigo 186 da Lei 6.404, ele fala o seguinte. Ele fala que a DLPA, ela evidencia os dividendos. Do período. As transferências para dividendo. Beleza. Só que a Lei 6.404, no artigo 186, chega e fala que a DLPA ela pode estar contida na DMPL. Então, beleza. O que acontece agora? Olha, só que se você for analisar o CPC 26, de acordo, portanto, com a Lei 6.404, estaria correto. Por quê? Se você elaborasse pela Lei 6.404 somente a DLPA, não apareceria na DMPL. Por quê? Porque não tem DMPL. Agora, se você analisar o CPC 26, o CPC 26, no item 10, ele chega e fala o seguinte. Fala, olha lá, no item 10, o conjunto completo das demonstrações, ele abarca a DMPL. Ele abarca a DMPL. E se eu não me engano, lá ainda no próprio CPC 26, fala o seguinte, acho que é lá no item 100 e pouquinhos, se alguém puder confirmar. Lá fala o seguinte, que a sociedade ela pode apresentar o total dos dividendos na DMPL ou em notas explicativas. Acho que o pessoal já falou aí. Item C, item 107. Então vejam, na verdade é uma questão bem mal elaborada, né? Uma questão bem mal elaborada. Porque o certo ali deveria ser um deve, mas... Enfim, a questão foi dada como correta aí. Tive que recorrer ao nosso famoso Google para ver o gabarito. O item 107, conforme a galera já postou aí, diz que a entidade deve apresentar na DMPL ou em notas explicativas o montante dos dividendos reconhecido como distribuição aos proprietários, blá, 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 blá. Enfim, questão mal feita.
Gabarito correto. FGV Codeba 2016. De acordo com o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, o montante dos dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o montante por ação, olha aí, o que nós acabamos de falar, devem ser apresentados nas notas explicativas ou... E aí, galera? E aí? Olha aí, nós acabamos de falar. A gente foi falar do item 107 ali, né? A gente foi pesquisar e acabou de aparecer em outra questão. Então, de acordo com o CPC 26, item 107, o montante de dividendo como distribuição ao proprietário ou vai aparecer na DMPL ou vai aparecer em notas explicativas, gabarito letra E. Então, aqui, isso aqui, ó, esse itemzinho, já coloquem aí na anotação de vocês, aí na beira na geladeira, porque vocês viram que isso aqui está caindo, tá bom? Isso aqui nós não vamos resolver, porque a gente vai resolver na aula de DRA. Pessoal, então as questões de DLPA e DMPL que nós resolveríamos seriam essas, tranquilo? Espero que tenha ficado claro. A parte teórica de DMPL, a parte teórica de DLPA, nós resolvemos algumas questões, resolvemos mais algumas agora aqui para fechar. E aí nós encerramos esse tópico, portanto, querem tomar uma água, ir ao banheiro, fica à vontade, daqui a pouco então a gente volta, valeu? Um abraço então, vamos voltar para o próximo bloco rapidinho.